Já de volta ao seu programa, eu tô achando interessantíssimo aqui, tô aprendendo tudo sobre dores orofaciais. Eu tô aqui com a doutora Silvia Siqueira, tá aqui com a gente explicando todos os detalhes e tem várias perguntas chegando. Doutora, eu vou inclusive aqui juntar duas perguntas numa só, uma que chegou aqui pelo Twitter e outra que chegou pelo Facebook. A do Twitter é o seguinte, a Glaucielen Cristina, abraço Glaucielen. Ela diz o seguinte, sofro de ATM, sinto dor no pescoço todos os dias. Compensa o tratamento de Botox? Aí tem uma outra pergunta aqui sobre Botox. Meu nome é Elaine, sofro de um problema chamado distonia. Esse problema causou disfunção de ATM. Realmente dói muito o rosto, o maxilar, os dentes, têmporas, em volta dos olhos e o pescoço. Então, completo, né? Faço hidroterapia, compressas e massagem, porém o que aliviou um pouco a dor foi a aplicação de Botox. Eu ainda não confio muito nesse recurso, tenho medo de complicações futuras ou reações à toxina butolínica. Existe algum tratamento novo para isso? Até porque eu enfrento dores e câimbras em outras partes do corpo também. Bom, o Botox, ele por sua natureza, é um medicamento que relaxa músculos, né? Tanto é que é utilizado amplamente na estética. Mas no sentido de tratamento de saúde, ele é sim indicado, principalmente quando existe uma doença de base neurológica que causa uma disfunção da motricidade dos músculos, que acaba causando eventualmente um enrijecimento desses músculos, uma contração que não se relaxa, que não se alivia, e daí o Botox é sim uma boa opção nesses casos. Então, quando estamos diante, por exemplo, da distonia, é sim uma ótima opção, a melhor opção talvez que tenhamos disponível atualmente. Já nas disfunções de ATM de uma forma geral, o Botox foi um pouco utilizado para o bruxismo, mas ele é mais interessante nos casos de bruxismo secundário, que é o ranger de dentes, né? O bruxismo é o ranger de dentes. Então, quando eu tenho um bruxismo secundário, eu tenho uma doença primária, por exemplo, uma doença de Parkinson, e aí eu tenho um bruxismo secundário, então talvez ele está mais indicado, por exemplo, nesse caso, do que no caso do bruxismo primário em si ou da disfunção de ATM de uma forma geral. A nossa telespectadora falou que ela tem um pouco de medo da toxina botulínica. Existe algum prejuízo em usar o Botox ou isso não é comprovado? Se o Botox for aplicado por uma pessoa capacitada, nas quantidades recomendadas, não há preocupação. Entendi. O problema são, inclusive, clínicas de estética que não têm o melhor cuidado, aplica de uma forma, inclusive com uma dosagem muito alta, porque a pessoa quer ficar com o rosto bem esticado, e aí é outra história. Exatamente, talvez que daí o objetivo não é exatamente esse, né? O paciente vai lá, ele está buscando um tratamento de dor e aproveitando para fazer um tratamento estético ou vice-versa, né? Isso não é recomendado. Entendido. Mais uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook. Olá, boa tarde. É a Alice Brandão. Um abraço, Alice. Eu tinha enxaqueca diária 2 anos atrás, mas me recuperei. Porém, aos 3 meses, venho sentindo uma sensação de peso na área da testa, acompanhada de uma enorme sonolência e cansaço, sem motivo aparente. O que pode ser que profissional procurar? A dor em peso, ela está bem associada ou à cefaleia mais tipo tensão, que é um outro tipo de cefaleia que nós chamamos primária, que é semelhante, está no grupo das enxaquecas, ou ela pode ser proveniente dos tecidos musculares da face, então os músculos da mastigação, os músculos da região cervical. Então qualquer profissional capacitado na avaliação de dor, ele poderá fazer a avaliação e ou tratar a sua dor ou indicar para o profissional mais adequado. Então, se for, por exemplo, um especialista em dor orofacial, ele poderá indicar para o médico especializado em dor da fisiatria ou o neurologista e vice-versa. Porque um dos princípios em se tratar dor é justamente trabalhar em equipe. Então, é importante que exista esse tratamento em equipe. Eu tenho o médico, o dentista, o psicólogo trabalhando em conjunto nos casos de dor. Pelo que eu estou percebendo, realmente tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? Porque eu tenho uma dor num lugar que se reflete em outro, e aí, né, vou procurar um otorrino, mas aí é um problema do coração e tudo mais. Agora, você falou de psicólogo. Pode ter uma razão psicológica, uma dor orofacial?
O comprometimento emocional do paciente que tem dor é frequente, então é quase que impossível. Quando você mesmo comentou, eu não conheço ninguém que tenha dor e goste de ter disso. Realmente. Então quem tem dor vai sofrer, né? Faz parte da dor o contexto do sofrimento. E aí eu tenho uma porção de comorbidades psicológicas que são o sofrimento por conta disso. Se a dor for crônica, eventualmente eu posso até ter uma depressão se desenvolvendo, uma doença relacionada à ansiedade e tudo mais. E são a minoria, mas existem casos também de que a doença é psiquiátrica, é emocional e que tem como sintoma a dor. Mas essa é a minoria dos casos. A grande maioria é uma comorbidade que acompanha todos os pacientes praticamente que têm dor crônica. Eu, por exemplo, eu tive uma dor de cabeça por um período longo. Ela não era constante, ela era ocasional, assim, eu não conseguia diagnosticar. O que eu fiz hoje que eu fiquei com dor de cabeça? Fazia a listinha, né? Tomei água. Não teve nada, não teve, mas de vez em quando ela aparecia e era assim, eu não conseguia nem ficar com claridade nos olhos, eu tinha que ficar no escuro de tanta dor que era. E mais tarde eu fui fazer um exame de sangue e percebi que eu estava com um problema na tireoide, hipotireoidismo. A partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, né, com o hormônio, nunca mais eu tive a dor de cabeça. Então é impressionante como a gente tem dores e elas refletem as mais diferentes áreas e a gente tem que descobrir de onde está vindo isso, né? Exatamente, esse é o processo. Eu preciso buscar a causa, fazer uma investigação. Eventualmente vão ser necessários exames de imagem, ressonância, tomografia, dependendo do tipo de dor, mas ou investigação sanguínea, né, exame de sangue, que conta muita coisa, quer dizer, muita coisa pode ser descoberta nos exames de sangue e que identifiquem uma causa. Então a questão não é só tratar o sintoma por si só, mas identificar se não tem uma causa por trás. Existe o risco de eu tenho uma dor crônica e aí eu sinto aquela dor, né, cotidianamente. Eu me acostumar com essa dor e não conseguir encarar o grande prejuízo que isso pode estar trazendo para o meu organismo ou dificultando um tratamento? Acostumar com a dor não é um processo que as pessoas podem passar, quer dizer, elas tentam gerenciar aquilo, tomar medicamentos por conta própria, tentam identificar coisas que desencadeiam a dor e eventualmente isso vai se prolongando. E este é o grande problema da dor, é que ela se cronifique. Quanto mais tempo ela fica, mais eu tenho alterações neurológicas que vão comprometer mais ainda e fazer com que eu tenha mais dor. A dor sofre um processo de memória. Eu tenho dor e eu guardo essa memória e quanto mais dor eu tenho, mais a probabilidade de eu continuar tendo dor. Eu guardo essa memória. Então, se eu tenho dor, não é para eu me acostumar, é para eu buscar alguma solução ou profissional. Algum jeito de resolver esse assunto. Perfeito. Olha, assim como aconteceu o caso que a doutora contou pra gente de alguém que estava quase fazendo uma cirurgia no cérebro e resolveu com muito mais facilidade procurando um dentista e resolvendo o problema pontualmente, de repente se você tem essa dor crônica, está passando por um processo de dor orofacial, já passou por vários profissionais, não conseguiu resolver, o que fez com que essa paciente chegasse até a doutora Silvia foi inclusive o blog, que tem várias informações aí interessantes sobre o assunto. Eu vou repetir aqui, o blog se chama Verdades e Mentiras sobre a Dor. O endereço é verdadesdador.blogspot.com.br verdadesdador.blogspot.com.br. O que as pessoas vão encontrar lá no seu blog, doutora? Esse blog eu desenvolvi com o objetivo de focar no paciente, no esclarecimento do paciente. Então, a ideia é trazer informações técnicas sobre as doenças, os diagnósticos, os sintomas e sobre como buscar o entendimento, o diagnóstico e também o gerenciamento dessas dores, porque muitas delas são crônicas e eventualmente não vão ter uma solução, vão necessitar de acompanhamento ao longo do tempo. Então esse é o objetivo do blog, são textos focados para as pessoas numa linguagem bem simples para que então não é uma linguagem científica, as pessoas vão conseguir, Perfeito. Embora seja uma doutora que esteja escrevendo com livre docência, mas está acessível. A minha ideia foi essa, foi da minha experiência com os pacientes em pesquisa clínica, convivendo com os pacientes, porque mesmo eu como pesquisadora, como cientista, sempre fiz pesquisa em pacientes, pesquisa clínica. Então foi dessa necessidade que eu vejo no meu dia a dia, que eu vi ao longo desses anos todos, de que as pessoas precisam compreender o que elas sentem e ter um lugar que elas encontrem informação, já que é tão difícil. Então o foco é a informação do paciente.
Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso agora pensando. Como é uma equipe multidisciplinar que tem que, né, buscar o entendimento de que dor é essa e tudo mais, o que essa disciplina no curso de odontologia vai poder contribuir? Dar esse olhar amplo para o profissional, de que ele tem que buscar a dor, de repente, não só ali na arcada dentária, mas inclusive em outros lugares? É meio por aí? Sim, porque o mecanismo básico da dor, ele é o mesmo. Então, o processo de dor que acontece na boca, na perna, no pé, no braço, é semelhante. Então, é uma condução nervosa que causa um tipo de processo no sistema nervoso central, e a cronificação é um processo semelhante, não importa de onde vem a dor. E a ideia da disciplina é essa, que o aluno tenha a base do conhecimento do que é a dor e que comece a tomar contato com quais são os diagnósticos em potencial para que ele possa ser habilitado a entender o sintoma da dor. Muito interessante. Doutora, a gente está terminando o programa. Eu queria agradecer muito a sua presença, sua participação. Parabéns aí pela pesquisa tão inovadora. E esse é o ano para a gente discutir isso, né, mundialmente. Então, muito obrigado pela presença aqui no seu programa. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Foi um prazer aí ter participado e auxiliado os seus telespectadores com esse problema tão importante e desconhecido que é a dor orofacial. Exatamente. Muito obrigado. Aprendemos bastante hoje, né? Dor orofacial. Espero que tenha colaborado bastante com você, com alguém que você conheça. De repente você pode, inclusive, ser uma ajuda nesse caso, né? A gente está encerrando o nosso programa de hoje. Amanhã a gente vai conhecer o projeto Para Poder Abraçar. O Fernando Rachael vai estar aqui com a gente. Fernando Rochael vai estar aqui. Você conhece o Fernando Rochael, né? Já teve várias vezes no Caixa de Música, no Conexão também. E ele está com esse projeto. A gente vai entender, é um projeto muito bonito. E a gente vai, inclusive, conversar sobre a importância do toque para o ser humano. O abraço, o aperto de mão, o carinho, que tem tudo a ver com esse projeto Para Poder Abraçar. Você que acompanha aqui a programação da Novo Tempo, já viu o Fernando Rochael abordando e divulgando esse projeto em outros programas? Aqui no seu programa você vai ter todos os detalhes amanhã também. Então a gente se encontra amanhã às 5 horas da tarde, encontro marcado aqui no seu programa? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.